Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o vereador João Bosco de Castro Borges, o Bosquinho. Nós vamos falar aqui de muitos assuntos, Bosquinho. E para a gente começar, né, antes da gente entrar nos nossos assuntos, na nossa pauta municipal, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as mudanças que foram feitas nessa mini reforma política aprovada no Congresso. Que avaliação você faz? Você acha que mudou para melhor, que precisava mudar mais? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim, mais uma vez, Maurício, é uma alegria estar aqui para a gente socializar algumas informações e debater alguns temas que são importantes para que a população possa ter o discernimento legal, ideal, para tomar uma consciência crítica também com relação ao que está acontecendo. Na reforma política, obviamente, ela foi uma reforma fatiada, ela não foi uma reforma, por isso que ela até tem esse nome, mini-reforma, né? Na verdade, ela não teve muito debate, muita discussão no Congresso Nacional, mas, infelizmente, alguns pontos que eram cruciais no sentido de garantir uma melhor participação popular, uma decisão mais democrática no processo eleitoral, nós não conseguimos viabilizar. Por sorte, num dos pontos principais que eu considero que é o maior avanço, foi a questão do não financiamento privado, financiamento empresarial para os partidos políticos e nem para os candidatos. Então, isso é um dos pontos que eu considero mais importante. Obviamente, teve outros que foram aprovados, que vão ter um reflexo direto nessa eleição agora de 2016, que é a janela, aqueles 30 dias que o candidato pode mudar de partido sem perder o mandato, né? Aquela pessoa que é detentor de um mandato, e ele pode fazer essa mutação, essa mudança de partido. A questão do tempo, dos 6 meses, não 6 meses antes você poderia filiar, era 1 ano antes, né? Agora 6 meses, e a questão de diminuir também o tempo de campanha, tanto na televisão, hoje era 45 dias, passaram para 35 dias. E a campanha em si, 90 dias, passou para 45 dias, a campanha como um todo. Quer dizer, vai diminuir, a campanha vai diminuir custos? Diminui custos. Eu não sei se diminui também o processo de politização, que aí, como é uma experiência nova, diminuindo o tempo, eu não sei se isso vai permitir um contato mais direto com o programa de governo, com o debate de proposta, de ideias, porque, na verdade, nós precisamos mudar os paradigmas. Aqui em Patos, primeiro começa a discutir nomes. E, no meu entendimento, nós temos que discutir primeiro um programa de governo. Quando não discutir um programa, uma proposta para a cidade, você não consegue viabilizar nenhum avanço concreto, nenhum avanço real, no sentido de fazer as mudanças estruturantes que qualquer cidade precisa. Por isso que é necessário que, em cima daquelas ideias, em cima daquelas propostas, tenha um nome certo, com o perfil ideal, com as características, com os métodos, para representar a defesa daquele projeto, daquele programa. Esses são alguns pontos da reforma que eu considero importantes no sentido de estar avançando mais nesse processo das eleições. A gente está aí há menos de 1 ano das eleições municipais de 2016. O meio político de Patos de Minas já se deu conta de que o prazo está chegando, já está se movimentando? O que foi mais, assim, aqueles partidos que fizeram um movimento já mais planejado, de forma mais estratégica, ele já estava pronto. Alguns partidos perderam com essas mudanças. Eu não posso identificar quais, até porque eu não conheço. Eu sei que alguns partidos já tinham os seus pré-candidatos, inclusive chapa completa de vereadores, já estava com a chapa boa, já tinham, inclusive, o fator surpresa, que poderia ser um ponto positivo no sentido de garantir uma maior representatividade na Câmara de Vereadores. Alguns partidos estavam, como se diz, alguns partidos fizeram o seu dever de casa tranquilo. Outros estavam meio pendentes. Tinha partido aí que inclusive, com mandatos, tinham apenas 2, 3 candidatos só. Se esse partido não coligasse com outro,
Ele, obviamente, mesmo a pessoa fazendo um excelente mandato, ou tendo uma boa atuação no parlamento, ele não teria condição nenhuma de se eleger. Aconteceu isso. Agora, com essa flexibilização de poder filiar até abril, né, até março, isso, 6 meses antes da eleição, eles vão conseguir fazer esse movimento de filiações. Todos os partidos vão, eu acredito que terão um número de candidatos maior. Esse número deve aumentar em relação à eleição anterior, e espero que a gente faça, como se diz, escolha os bons nomes, as pessoas que tenha vontade, que tenha o dom, que tenha a missão de defender o conjunto de toda a nossa cidade. Bosquinha, essa redução do tempo de campanha, com menos gasto, com a proibição da doação de empresas para candidatos, né, você acha que isso vai possibilitar um combate maior da corrupção, ou vai possibilitar que as empresas interfiram menos no processo político, como a gente tem visto ultimamente? Olha, Maurício, eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, é bom que saiba que todos esses acontecimentos que são históricos da corrupção, que são, inclusive eu considero o seguinte: ninguém é detentor do monopólio da virtude, da honestidade, de ser honesto. Ninguém detém esse monopólio de ser o único de ser honesto. Tem gente aí falando em corrupção que tem um histórico que deveria lavar a boca antes de falar de corrupção, né? Então, essa questão de não passar, e está tendo uma reação muito forte por parte de uma elite do Congresso, que hoje tem uma representatividade muito grande lá, de grandes empresários, de grandes empreiteiras que bancaram esses parlamentares para dar sustentação em todo esse esquema, porque, se você olhar bem, a eleição de 7 bilhões de reais, que ficou a última eleição, 7 bilhões, a eleição como um todo, 43% desse valor, quase 3 milhões de reais, foram bancados pelas empreiteiras bancando os seus candidatos. Essas mesmas empreiteiras todos os candidatos? Todos, 43%. Pois é, mas 43% desse valor, a maioria dos candidatos. A maioria que estão lá. A maioria que estão lá, que inclusive envolvidas em corrupção nesse processo da Lava Jato, são representantes não da população, são representantes de interesse desses grandes grupos econômicos. Por isso que precisa fazer uma inversão e uma ruptura com isso. E o Supremo, nessa decisão dele, foi fantástico. Marcou e delimitou território. A partir de agora, nós temos que nivelar o nível da disputa. O poder econômico ele não pode se sobrepor no campo acima das ideias, acima dos interesses públicos, do interesse público, dos interesses coletivos. Então, foi nesse sentido, eu considero muito positivo esse é um dos grandes fatos da reforma política, que inclusive foi derrubada no Congresso, com toda uma movimentação ali de deputados que não aceitavam e não estão aceitando, inclusive, a decisão do Supremo. A própria presidenta Dilma, quando vetou essa questão do financiamento, que deveria realmente não ter o financiamento privado, houve uma reação muito forte. E aí o Supremo teve a decisão final de não ceder a essa questão. Agora, Bosquinho, quando se fala em corrupção hoje, atualmente no Brasil, mira-se somente nos políticos. Isso não é muito perigoso? Por exemplo, a gente sabe que a corrupção ela está muito presente na sociedade brasileira, né? Hoje mesmo, por exemplo, a gente noticiou um caso de uma funcionária de uma empresa que rasurou o atestado médico que ela recebeu na unidade de pronto atendimento. O médico deu um atestado para ela de um dia, ela rasurou para 20 dias. Entendeu? Quer dizer, esse é só um dos exemplos. Mas a corrupção ela está muito presente na sociedade como um todo, né? Quando se fala da corrupção apontando apenas para o político, como acontece hoje no Brasil, não é muito perigoso? Isso não é um desserviço para a sociedade? A gente não deveria estar debatendo a corrupção num âmbito muito mais amplo, para mostrar para as pessoas o que é certo, o que é errado, que o jeitinho brasileiro, na maioria das vezes, ele é corrupção, ele é equivocado, ele não pode acontecer?
Essa análise que você fez, inclusive, não merecia nem resposta minha. É isso, de fato, que está acontecendo. E, na verdade, ô Maurício, a corrupção ela é uma questão cultural, né? Você precisa mudar essa concepção do que é ser honesto, do que é ser corrupto. Por exemplo, a mídia, a própria grande mídia no nosso país, a corrupção ela é seletiva. Os interesses que ela... Para você ter uma ideia, a Lava Jato, ela vai caracterizar até agora, no montante dela, 6 bilhões de reais. A Operação Zelotes, que poucas pessoas conhecem, têm acesso à informação, porque não houve divulgação, está em torno de 19 bilhões de reais. 2 vezes mais, porque a Operação Zelotes pega empresários e banqueiros. Porque, na verdade, tem que pegar quem é corrupto e quem é o corruptor. E tem que mudar o Poder Judiciário, e as instituições hoje estão fortalecidas. Eu acredito muito, cada vez mais, no papel do Poder Judiciário, no Ministério Público. Nós temos, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, nós temos as instituições funcionando. E é um processo de mudança de paradigmas que nós precisamos, porque eu vejo muitos aqueles que saem às ruas pintando o rosto e batendo panela e dando cano na empregada doméstica, não assinando a carteira e nem cumprindo a lei da empregada, da secretária dele. E fala em corrupção de forma... É uma moralidade mais seletiva, é uma moralidade pública mais seletiva. E a gente precisa desnudar essa hipocrisia de uma elite, de uma burguesia, de uma elite que é sanguessuga, que nós temos exemplo dela aqui em Patos, mas que muitos daqueles que falam em corrupção vão, inclusive, tentar na Câmara Municipal aprovar projetos que beneficiam diretamente a eles e não beneficiam o conjunto da população. Então, essa hipocrisia da corrupção, da indignação da corrupção ser de forma seletiva, isso nos incomoda muito. Mas está mudando, e está mudando porque nós temos as instituições fortes, nós temos os partidos que têm que fazer um novo realinhamento político, inclusive das suas posturas. Nós mesmos do PT temos que fazer a nossa autocrítica, reconhecer onde que nós erramos, reconhecer também os avanços, identificar esses avanços. O seu partido, o PT, é o centro das atenções nesse momento, principalmente nesse caso da Lava Jato, né? Você acha que é o momento do próprio PT fazer uma autorreflexão, fazer uma autoavaliação de tudo que aconteceu? Nós precisamos fazer uma análise crítica interna, de uma discussão profunda, de rever toda a nossa história, buscar... que forem condenadas, elas não seria o caso de expulsá-las do partido, de não permitir que elas não participem mais da vida pública? Olha, eu sempre defendi, Maurício, e a gente é pequeno perto da estrutura que hoje tem em nível nacional, dos partidos grandes. Mas eu, internamente, isso é uma concepção ética minha, de princípios, de valores. Toda pessoa que cometer algum deslize, algum erro, e principalmente no que tange a questão da malversação do dinheiro público, da questão da corrupção, tem que pagar o preço. O preço que for, tem que pagar. Porque senão não tem sentido os partidos políticos existirem. Todos os partidos têm as suas pessoas boas, pessoas sérias, pessoas que pensam na coletividade, mas historicamente, inclusive o meu partido, por ser um partido que sempre pregou, desde da sua fundação, e um partido que consegue a capilaridade de ter movimentos sociais, consegue ter a capilaridade de ter movimentos populares imbuídos em igrejas, setores da intelectualidade, da academia, enfim, de vários segmentos de atores, de forças vivas da nossa cidade. Em momento nenhum poderíamos cometer erros nesse quesito. No campo das análises políticas, você pode até errar na estratégia, na tática, na visão de sociedade, na visão de mundo. Você pode cometer erros de análise. Mas na questão ética, na questão desses valores, nós temos que ser intransigentes. Foi o grande erro do PT. Esse foi um dos grandes traumas que nós carregamos na história nossa, até porque a nossa história ela é muito bonita e não vai ficar somente
de uma forma seletiva, como queiram criminalizar o nosso partido, principalmente de um grande interesse de pessoas que têm os seus interesses contrariados, que são as forças econômicas, as forças conservadoras do país. Ali você pode citar, é grande mídia, que está perdendo o seu poder, não aceitam uma ascensão social de trabalhadores, das pessoas mais pobres, há uma incomodação da classe média, que no governo Lula avançou, colocou 40 milhões de pessoas na classe média. Os avanços sociais na educação, na saúde, na questão da moradia, na luz para todos, nos programas Bolsa Família, nos programas transformadores, estruturantes, nos eixos estruturantes da nossa administração, isso vai entrar para a história. Não adianta uma questão momentânea, por mais que ela pese naquele contexto, não vai interferir na verdade da história. A história é para estar mostrando a verdade, por isso que é importante ter a história registrada com a verdade. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o vereador João Bosco de Castro Borges. É já já. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós estamos conversando aqui com o vereador Bosquinho. Bosquinho, vamos trazer a nossa conversa aqui mais para o âmbito municipal. Na última semana, a Prefeitura deveria apresentar as contas do quadrimestre de maio a agosto. Foi feita a audiência pública e essas contas não foram apresentadas, né? E você estava ali, você tem muito cuidado com essa questão das contas, da forma com que o dinheiro do município é investido. Te frustrou aquele momento ali? Na verdade, a palavra certa não é frustrar. Na verdade, é ficar impactado de tamanha irresponsabilidade por parte do atual prefeito e não ter a certeza ou a capacidade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a Lei 101 de 2000. Pela primeira vez na história de Patos, pela primeira vez desde que foi criada a lei, que é uma responsabilidade do prefeito encaminhar esse relatório de metas fiscais para identificar como que estão as receitas do município, como o dinheiro está sendo gasto, né? Identificar como que é a folha de pagamentos, recursos humanos, recursos materiais, como que está sendo aplicado o recurso público, se ele está atingindo de fato o interesse coletivo. Ele não enviou para a Câmara, sem nenhuma, com a explicação mais amadora, reflexo do seu próprio governo e das suas próprias atitudes. Amador, mas daquele amador mais pequeno no sentido da falta de competência, né? Deveria, isso tem implicâncias sérias, não é eu que estou falando, a lei, inclusive, 10.028, que penaliza criminalmente aquele prefeito que não enviar os relatórios de metas fiscais, implicância que implica, inclusive, o município perder recursos do governo federal e do governo estadual, não poder, inclusive, nem renovar convênios, não poder fazer novos convênios com o Estado e com o governo federal. E de uma gravidade profunda. E parece que, infelizmente, ali na prefeitura, está brincando de administrar. Não existe administração, não existe gestão, não existe gestor. Na verdade, existe de forma simbólica. Nossa cidade hoje é representada de forma simbólica. O prefeito, ele muda, não a mudança estética. A mudança estética você tem direito de mudar. Esteticamente você tem direito de mudar. O que você não pode ter mudança é de caráter, de personalidade, de visão do que é público, do que é privado, não saber discernir o que é público e o que é privado. A prefeitura hoje está a Deus dará. A cidade de Patos está a Deus dará. A cidade está desesperançosa. Patos é uma cidade que tem um lado lúdico, um lado da energia do nosso povo. A nossa gente são pessoas assim, guerreiras de raça, de
de vencer nas adversidades, eles são pessoas batalhadoras, são trabalhadores, mas hoje há um desencanto, uma desesperança. E isso mexe com o coletivo, e mexe com o imaginário do coletivo. E aí vai tendo um descrédito, e cria-se generalização. Você acha que das promessas que foram feitas, Bosquinho, não foram cumpridas? Das promessas é um dos pontos só, que já é vergonhoso, né? Desde a questão do servidor público, da questão do restaurante popular, aquilo que funcionava não está funcionando mais. Restaurante popular, que era direcionado a um público fiel, que ia lá todo o dia, contava os seus R$2 para ir lá alimentar com qualidade, tendo uma segurança alimentar, acaba com a política pública daquela forma e comunica mal com a população, inventam desculpas que, na verdade, não são desculpas, são mentiras. O senhor prefeito, na verdade, ele é um sofista de primeira. E ele tem essa capacidade de repetir mentiras e mentiras, inclusive através de notas oficiais. Falou que o restaurante popular iria abrir dentro de um mês. E foi fechado por motivo de reformas. Você vai lá, não tem uma reforma, e já está passando para o 2º mês, e depois vai para o 3º, e não abre o restaurante popular. E tem uma capacidade de transitar em outras esferas. Naquilo que é privado, que ele gosta muito, principalmente quando é grande, ele tem uma facilidade enorme. Esses dias para trás ele mandou um projeto para a Câmara, muito polêmico, por sinal, debatido, com muita firmeza. Eu não fiquei mais impactado e indignado com a situação, mas destinando da iluminação pública da nossa cidade, que beneficia toda a coletividade, tirou desse recurso da iluminação pública, pedindo a aprovação da Câmara, e a Câmara aprova, um projeto doando em espécie, em dinheiro, montando din-din, né, que eles falam, din-din, vamos falar numa linguagem bem popular, dando din-din para quem não precisa de din-din. Que a empresa predileta ganhou agora 1.748.000. E tem muito pedido de lugar para iluminar, Bosquinho? Esse é um dos maiores absurdos. Não. Tem muito pedido de locais para iluminar? A gente tem. Olha para você ver, a gente pode citar aqui a Avenida Marabá, que aquela população que mora ali para cima ali tem reclamado há anos da escuridão. A cidade toda, que tem um reflexo, inclusive, a iluminação pública, ela tem um reflexo direto com a segurança das pessoas, da vida das pessoas. Hoje, uma cidade escura, ela alimenta uma violência. A cidade, hoje, esse serviço passou para a mão do município, é responsabilidade do município. Você não precisa ir na Marabá só, não. Você vai, quase todos os bairros periféricos estão às escuras. Não estão trocando as lâmpadas. Veja a avenida lá que liga da rodovia até lá em frente aquele posto que vai para a IFTM. Quer dizer, não era um dinheiro que estava sobrando. Não, tem o dinheiro. Sabe quanto que arrecada por mês da iluminação pública? Todo mês que entra no caixa da iluminação pública, tirado da população. Que paga todo mês. Que paga todo mês e não tem jeito. Está ali, está casado, é uma operação casada. Você paga o consumo da sua energia e também você paga a taxa de iluminação pública. E essa taxa de iluminação pública é para garantir esse direito das pessoas de ter uma luz na rua, nos bairros, nas praças. Não tem. Sabe quanto que arrecada? Mais de 400.000 por mês. A conta lá da prefeitura na iluminação pública, do último relatório, porque do penúltimo, na verdade, desse último eu não tive acesso, porque eles não apresentaram, tem mais de 6 milhões lá na conta da prefeitura de iluminação pública arrecadada da população. Agora, pega esse dinheiro e dá para empresário de Patos? Dá aqui. E o pequeno? E o médio? E aquele que sentir no direito da lei ser isonômica e falar assim, eu quero o meu quinhão também. Eu vou lá, eu vou apresentar um projetinho lá, falar que gera emprego e renda e vou querer 2 milhões de reais. É um direito, se deu para um, tem que dar para o outro. Então agora, fica essa dicotomia da administração, que ela não tem
ela não tem, na verdade, seriedade, contrato com a coisa pública. É uma malversação do dinheiro público explícito. Agora, nessa questão de doações de bens, principalmente imóveis, para particulares, tem uma outra denúncia sua, mas infelizmente o nosso tempo nós não vamos conseguir falar desse assunto hoje. Eu vou aqui deixar o convite para você vir em um próximo programa Opinião Regional para a gente debater essa questão também, que inclusive parece ser uma denúncia sua. O nosso tempo infelizmente acabou, nós inclusive ultrapassamos 2 minutos, mas eu quero aqui agradecer e já deixar o convite para a gente vir debater sobre essas questões aqui no Opinião Regional também. Olha, Maurício, eu que agradeço. Toda vez que você me convidar, eu virei com o maior prazer, e você me desculpa passar o tempo, porque nós não combinamos nem a pauta, e o que nós vamos conversar, o que nós vamos prosear. O problema é que faltou muita coisa para a gente e aí conversar. Acaba, inclusive, a gente errando no tempo aqui, mas estou à disposição. Ok, tá feito o convite então. Bosquinho, obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira, esse programa que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almir, o telefone é o 3822-7636. O Opinião Regional fica por aqui, você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. A gente volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.